Nós fomos criados para pertencer à família de Deus. E Ele quer que nós sejamos um corpo, né? E pertencer à família de Deus significa se conectar, fazer parte do corpo de Cristo como um membro vital. E o que é um membro vital? O membro vital é um coração, é um pulmão, são um cérebro, são membros assim vitais que a gente não vive sem. Então, como é importante a gente pensar nisso, né? Que fazer parte do corpo, e além de fazer parte do corpo, nós temos que fazer como membro vital. Nós temos que participar, a gente tem que se doar, a gente tem que se conectar. Então, é muito importante a gente fazer parte. Caminhar, amadurecer na fé, em unidade, e ninguém segue sozinho, né? Essa questão, quando eu estava preparando a aula, eu lembrei de mim, né? Igual como a Sai falou no início da minha conversão, eu fiquei um pouco em dúvida se eu ia para a igreja católica, se eu ia para a igreja evangélica. E a minha conversão aconteceu, eu estava dentro de casa, eu estava sem ir para a igreja. E quando eu fui para a igreja, quando eu me conectei com outros irmãos que compartilham a mesma fé, que têm o mesmo objetivo, nossa, foi maravilhoso. Então, assim, eu ir na célula, poder ir na célula, conversar com as pessoas que têm o mesmo objetivo que eu, compartilhar da palavra, e o tanto que a gente amadurece e cresce na fé. E eu acho que por isso que é tão importante a gente fazer parte, né? Porque cada um compartilha a sua experiência e do seu jeito, e aí a gente vai crescendo cada vez mais. Dei o exemplo também do nosso grupinho, né? Nas orações de madrugada, tanta coisa bacana que a gente fez, o tanto isso nos fortaleceu e nos amadureceu na fé, todos juntos. E então isso é muito importante. Jesus fala, né? Orar um pelos outros, né, para que os nossos pecados sejam perdoados. Então, é muito importante a gente estar em comunhão. Hoje em dia, a gente, na época da internet, de pregações online, são bênção. É muito importante, mas tem gente que não vai, que não participa, né, das igrejas físicas, ficam só no online, mas infelizmente perde essa conexão. É claro que ninguém é perfeito, nós sabemos que a igreja não é formada por pessoas perfeitas, nós não somos perfeitos, mas nós temos que aprender a amar uns aos outros nas dificuldades, nas diferenças, e acreditar que também que as pessoas podem ser melhores, né? Então, nós devemos também cuidar das pessoas, amar, proteger uns aos outros com dedicação, com verdade. Sim. A Dani escreveu aqui, né, o livro que ela estava lendo hoje, dizer que é o sangue que corre em nossas veias, olha que forte, que nos une na nossa família Nossa, da igreja, e sim o sangue de Cristo que derramou nossa, que é o que nos une forte. como irmãos. E tipo assim, é o sangue de Jesus que nos une, né? Não é Isso. o sangue que corre, porque Não é o sangue que não é o corre. sangue. Não é o sangue que corre nas nossas veias que nos une enquanto família dentro da igreja, e sim o sangue que Jesus derramou por nós. É isso que nos une, que nos faz família, né? Que nos faz nos conectar. Porque às vezes a gente valoriza tanto laços de sangue, né? Assim, de família, e é o sangue tão precioso de Jesus que nos faz conectar com a família dentro da igreja, nos chamar de irmãos, de filhos do Deus Altíssimo. É muito lindo isso, né? E pensar que Jesus morreu por amor à igreja. Lógico que ele tinha todo né, a gente sabe do propósito de Jesus, mas lá em Efésios vai falar que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida pela igreja. Então, assim, é muito forte, né? Eu acho assim, extremamente forte essa frase que a Dani também trouxe, extremamente forte, né? Essa ligação que nós temos é muito forte. Outro ponto também é a gente se doar, investir tempo, se importar genuinamente com as pessoas. Quantas vezes, hoje em dia, por exemplo, eu e o Christian, meu esposo, nós somos pessoas caladas. Quando a gente vai para algum ambiente, algum lugar, às vezes um almoço de família, a gente é calado. E a gente percebe, sendo calado, o quanto as pessoas falam delas, somente delas. As pessoas hoje em dia elas não se importam mais em perguntar
como você está. As pessoas já chegam falando somente sobre elas, cheias de si. E o quanto é importante a gente parar para pensar no outro, ter empatia. Às vezes isso pode até parecer um discurso que a gente vê muito nas redes sociais, mas eu acredito que falta um pouco isso. Então eu acho que é importante, quando a gente estiver com alguém, ter a oportunidade de perguntar se realmente você está bem, não somente com os irmãos da igreja, né, mas nós sabemos que nós temos que ser luz para o mundo, então com outras pessoas, independente da religião, independente de tudo, nós temos que ser a luz de Cristo na vida dessas pessoas. Então, se importar, doar tempo, o tempo é o ativo mais precioso que nós temos na nossa vida. Esse tempo que nós estamos passando juntas aqui nunca mais vai voltar. Essa 1 hora que a gente falou anteriormente nunca mais vai voltar. A gente perdeu, já era. Então, como é importante a gente usar o nosso tempo, se importar com as pessoas, fazendo coisas importantes, eu acredito que a gente tem que pensar mais nisso. E a frase impactante do livro é: ninguém é perfeito, mas é no relacionamento com as outras pessoas que aprendemos a amar como Cristo. Então, às vezes você vai estar no seu serviço com uma colega de trabalho que você não gosta, mas Deus deixou ela exatamente ali do seu lado para você aprender algo com ela. E para você também desenvolver o caráter de Cristo em você. Pode falar, Dani. E interessante que você falando aí também a questão de doar-se, né? Doar, ser generoso com quem é generoso, com quem é bom conosco, com quem nós amamos, é Muito muito fácil. fácil. É muito fácil, mas o que a Bíblia ensina é que a gente tem que ser assim com qualquer pessoa, até mesmo com Exatamente. aqueles que nos fazem mal, né? A gente tem que ter esse traço de Jesus chamou Judas de amigo, por que você fez isso? Então, se doar para quem não faz, não retribui, então por isso que é genuíno, doar sem querer nada em troca, sem desejar nada em troca, e sim por amor, e não por amor somente àquela pessoa, mas amar por amor a Deus sobre todas as coisas, né? Então é muito lindo você ter essa, vamos dizer assim, essa visão de Cristo, né, em nós, que ama sem esperar nada em troca, simplesmente porque nos ama. Exatamente. E eu ia até falar no próximo slide, mas eu já vou aproveitar e falar, senão eu vou esquecer. Você falando sobre isso, eu fui na academia um tempo atrás e sempre quando eu vou pra academia eu gosto de ficar escutando louvor e o que me chamou a atenção, eu fui na padaria, eu não lembro o que eu fui fazer, fui na padaria e quando eu cheguei no caixa, tinha um senhorzinho comprando aquelas bebidinhas pequenas. Tipo assim, era 9 horas da manhã, ele tava comprando um corote. E na hora que eu vi aquele senhorzinho, eu falei, o Espírito Santo me tocou de uma forma de tipo assim, o Senhor ama ele. O Senhor ama essa pessoa. Então, às vezes a gente acha que por a gente estar na igreja, a gente é mais especial do que as outras pessoas. Mas Deus me tocou de uma forma que ele ama todos iguais. Eu fui para casa chorando. Eu falei, nossa, quanto esse senhorzinho, ele precisa saber que ele é amado por Deus. Ele estava numa situação bem, bem precária, mas o Espírito Santo me tocou. E aí, quando eu fui embora, eu fui olhando para todas as pessoas na rua e pensando, cara, Deus ama você demais. Eu não falei nada com ninguém, mas eu fiquei pensando nisso. Falei, quanto Deus ama. E é isso que a Dani falou. É muito fácil a gente amar as pessoas da nossa família, as pessoas que a gente ama, nosso marido, nossos filhos, mas o quão difícil é amar, por exemplo, esse senhorzinho que estava na rua em situação que a gente sabe, né, usando drogas, não sei, mas o quanto é difícil, e o Espírito Santo e Deus é tão genuíno, tão amoroso, o amor infinito, que ele ama todo mundo igual, ele não faz acepção de pessoas. Então que a gente venha pensar nisso também quando a gente, pra gente ser gentil com as pessoas, que a gente pense nisso também, que Deus ama, o que Jesus faria por essa pessoa? Que ele fez, ele deu a vida. E o versículo que conecta isso tudo, né, falando do corpo de Cristo, é que assim nós que somos muitos, somos um só em Cristo. E a frase da Dani já explicou tudo, né? Então, eu acho muito importante, né, essa parte de pertencer.
né, de fazer parte, é muito forte isso, né, fazer parte da família de Deus. Que privilégio nosso, que ainda, né, além de Jesus ter morrido por nós, ainda temos esse privilégio de ser parte da família dele. É muito amor. Bom, agora chegamos na parte do... Dri, só complementando, Dri, pode deixar aí, tem a ver com isso aí também, discipulado. É muito fácil você ter uma igreja online, ser pastoreada pelo YouTube, não tem confronto, não tem ninguém talhando teu Verdade. sangue, não tem confusão, não tem fofoca, não tem nada. É muito fácil. Então, nós vamos sendo lapidados. Então, ao mesmo tempo, né, que o corpo, ele precisa ali um do outro, mas também tem briga, tem guerra, tem confusão, tem desentendimento, tem confronto. Então, assim, tem crescimento, né? E isso entra também nessa questão do discipulado, Exatamente. que muitas vezes as pessoas elas não querem ser pastoreadas. Então, já teve casos de pessoas que eu atendi e que eu via uma dificuldade de se submeter a autoridades, de ser pastoreados ali por uma pastora, por um pastor, e eu sempre indico, olha, você precisa conhecer, né, sua pastora, seu pastor, conversar, ser discipulado. Então, assim, o quanto isso é importante no processo. Demais. Porque se não tem confronto, se não tem... É o que a Dani falou, é muito fácil. No YouTube, ninguém sabe quem eu sou. Né? Às vezes, o pastor de outra igreja só é legal porque ele não te conhece, o da tua te conhece. Sabe que às vezes você falta no culto porque você está com preguiça, né? Então, assim, o quanto é importante tanto a comunhão quanto se permitir ser discipulado dentro da igreja. Verdade. E faz total sentido aqui, né, isso que você falou. E, inclusive, esses confrontos, as coisas que acontecem com a gente na igreja, isso tudo acontece para que o caráter de Cristo venha em nós. Então, é importante a gente passar por isso, né? Que igual eu vou falar aqui, que Deus não quer o nosso conforto. Ele quer que nós tenhamos o caráter de Cristo, o caráter de Jesus. Então, ficar confortável, ficar de boinha aí, ó. E para a gente ser transformado à imagem de Cristo, nós passamos por um processo. Um longo processo, né, Sai? A Sai sabe muito aí dos processos, né? Ela acompanha todos os nossos processos de perto. Então, a transformação do caráter é a obra de uma vida inteira. Ele não é um evento, ele é uma jornada. Então, às vezes a gente acha que chegou no topo, né? Ai, caminhei, tipo assim, tô no deserto, fiquei no deserto 2 anos. Saí do deserto, cheguei na reta final. Aí depois acontece algo e você vai para outro nível. E cada vez mais Deus vai aumentando, é como se fosse uma escadinha, né? Cada problema que a gente passa, a gente vai chegando mais perto do nosso propósito. Deus vai nos moldando, transformando o nosso caráter para a gente ficar mais parecido com Jesus. Deus usa as circunstâncias, né, as tentações, os problemas, tudo isso para nos lapidar. E o exemplo da azeitona, né, e do azeite, o azeite só é extraído, né, a melhor parte, quando a azeitona é prensada. Assim como o diamante também, só é diamante quando ele é, envolvido às altas temperaturas. Então, tudo isso reflete em nós também. Tantas dificuldades, tantas tentações, tantos problemas que nós já passamos. Mas depois que a gente passa, a gente até olha e fala, nossa, eu precisava disso tudo. Eu precisava de passar. E Deus, como nosso Criador, Ele sabe exatamente o que nós devemos passar. Por isso que nós devemos estar conectados com Ele de uma maneira genuína, para que no momento dessas tentações, dessas coisas ruins que vão acontecer com nós, a gente esteja conectado com Ele e a gente saiba que é para o nosso bem. E Ele nos mostre como devemos sair dessa situação, como devemos aproveitar até, né, os momentos de dores, de dificuldades, para extrair o melhor dessa situação. Então é importante também a gente estar conectado. E como eu havia falado, né, o foco de Deus não é o nosso conforto imediato, mas a nossa semelhança eterna com Cristo. Então, a gente volta lá para aquela outra aula, não é sobre nós não somos o foco, e o foco também não está
aqui nessa terra, não está em... É algo maior, é algo eterno. Então, essa semelhança que Deus quer é para que a gente chegue, né, na vida eterna com Jesus. É algo eterno em Cristo. E o caráter, né, o discipulado, o caráter faz parte também, né, que nós fomos criados para refletir a imagem e a essência de Deus, do Filho de Deus, né, em tudo que nós somos. E aí entra aquela parte também que a gente vive, né, de dar glória a Deus com a nossa vida. Então, para refletir, né, a imagem e a essência de Jesus em tudo que somos, nós precisamos de todos esses processos para chegar no caráter, né, para ser semelhante a Jesus. E o supremo objetivo de Deus para a nossa vida aqui na Terra não é o conforto, e sim o desenvolvimento do nosso caráter. Então, isso explica bastante coisa, né, que a gente passa, situações que a gente não quer passar. Eu falo por mim mesmo, né, eu sou uma pessoa que eu odeio sair da minha zona de conforto. Nossa, gente, porque eu tô tão confortável, tô tão, assim, arrumadinha, e aí eu ter que sair da minha zona de conforto parece um parto. Mas faz parte do processo, e quando eu passo por aquilo, eu falo, até que não foi tão ruim, foi, né, peguei experiência, foi algo bom. Depois que passa, depois que o sufoco passa, a gente fala assim, era por isso então. A gente começa a olhar com outros olhos. E lá em Romanos 8:29 vai falar que pois aqueles que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então isso já era um plano de Deus, que a gente fosse a imagem de Jesus. É uma honra para nós, né, nós pecadores. Para a gente parece impossível ser a imagem de Cristo. Para nós, na verdade, é impossível. Só é possível porque o Espírito Santo está em nós, só é possível pelo sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Então, mais uma vez, a gente falando, né? O amor de Deus por nós, o cuidado com Ele. Deus fazer isso tudo por nós, né? Assim, além de já ter dado Jesus como sacrifício, ainda nos possibilita ter o crescimento através das circunstâncias da nossa vida, para que a gente seja pessoas mais evoluídas, né? Para refletir Jesus em nós. E também para refletindo, nós vamos alcançar mais pessoas que precisam de Jesus. Bom, agora na parte do serviço, né? Nós fomos moldados também para servir. Servir a Deus e servir as pessoas. E o que o autor fala no livro, que eu acho bastante interessante, é sobre a exclusividade. Ninguém no mundo pode realizar a missão específica que Deus planejou para você. Você é insubstituível no reino. Então, há bilhões de anos atrás que o universo foi formado e já teve várias gerações. Daqui até Jesus voltar, quantas gerações vão passar? E você, Sayonara, eu, Adriane, Dani, Igna, Eveline, Yara, nós somos únicas. Nós somos únicas no reino, nós somos insubstituíveis. O nosso propósito não é igual o de ninguém. Isso é muito grandioso, né? Deus vai nos usar de uma forma específica, e vai muito do que a Sai falou também da nossa decisão, do nosso sim ou do nosso não. Nós estamos dispostos a servir? Nós estamos dispostos a cumprir a mensagem que Deus desenhou para nós, né? O propósito da nossa vida? Nós somos insubstituíveis. O reino de Deus precisa de nós. Sim, mesmo sendo pecadores, Deus precisa. Ele é tão amoroso, ele nos ama tanto, que ele faz questão de ter um relacionamento com nós e ainda nos colocar uma missão. E é uma missão que é insubstituível. Nós somos insubstituíveis. Então, as nossas qualidades, os nossos defeitos, isso tudo nos torna únicas. E aí, ele vem falando da forma única, que Deus desenhou e nos combinou com 5 elementos, que são as fortalezas espirituais, que são os dons, os talentos que Deus, né, o Espírito Santo manifesta em nós, que não é para nós também, né? Os dons são para as outras pessoas. Eu gosto muito dessa questão dos dons. Imaginar como se fosse uma árvore, né? A árvore não dá o fruto para ela mesma. Ela dá o fruto para outra pessoa.
Então, aqui nos dons, os dons não são para nós, são para as outras pessoas. E o início da minha conversão foi difícil entender isso. Porque, às vezes, eu até queria, coração humano, né, falar em línguas para aparecer. Para aparecer. Então, e aí Deus vem, pega no nosso pé. Não é sobre você, é sobre as outras pessoas. Os dons que eu vou te dar, os talentos, não é para você cuidar de outras pessoas. Como isso é importante. Isso também faz parte do corpo, né? Quando a gente tá conectado, os dons, os talentos, como é importante usar isso para cuidar um dos outros. Aí, seguindo a forma, né? Opções do coração, que são as nossas paixões. Aquilo que quando a gente nasceu, Deus já colocou em nós as nossas paixões únicas. Às vezes, por exemplo, não sei, tô sem exemplo agora de paixões. Eu vou dar um exemplo, assim, rapidinho. Quando eu era criança, quando eu era, tipo, 12 anos, mais ou menos, eu tenho amigas dessa época. Tenho uma amiga que mora em João Pessoa, que ela é minha amiga desde os 12 anos. E, assim, era muito engraçado, porque eu tirava notas boas, só que eu era amiga desde o maconheiro lá do fundão até a Patricinha lá da frente, aquele cara mais intelectual. Então, eu era bem popular. Só que eu lembro que na época não tinha gente, tipo, há 35 anos atrás, mais que isso, no interior, né? Não tinha internet, nada dessas coisas, né? Então era aqui no orelhão, gente, eu professei no orelhão. E na época, as namoradas escreviam as cartinhas, eu nem namorava ainda. E eu lembro que eu era a conselheira da turma. Gente, vocês não têm ideia. Eu ficava a aula inteira. Os professores já me questionaram, sai daí. Tipo assim, eu sentava no fundão, mas eu passava a aula inteira. Quando via, eu estava no lado lá. Uma estava chorando porque tinha pegado um chifre. O outro estava preocupado que o pai tinha separado. Então, assim, eu era a amigazona da turma. Eu, com 12 anos, eu era mais nova, porque eu era adiantada. Então, todo mundo tinha 14, 15. Tinha uns mais atrasados ali com 16, né? Que tinha isso também. Que hoje em dia não reprova mais, mas antigamente reprovava. E aí, ou seja, era um dom que eu tinha, era um talento que eu tinha de aconselhar, de ver coisas que os outros não viam. Então, às vezes, o namorado era meu amigo e a namorada estava brigada, eu ia lá conciliar eles. Então, assim, vocês percebem que é algo que desde criança eu tinha. Já estava dentro de eu já tinha essa habilidade. Eu já estava fluindo naquilo mesmo sem perceber. Então, quando o Senhor foi me conduzindo lá atrás, primeiro a formação de coach, depois a questão da terapia, agora as mentorias, então, assim, tem a ver com aconselhamento, né? O aconselhamento na libertação, que é uma área que eu amo. Então, assim, isso era uma paixão minha. Era algo que, então, era algo que eu fazia naturalmente, sem ter um curso, sem ter nada. Então, eu sempre fui a conselheira da turma. Tanto que hoje, esses meus amigos de infância, quando me falam, cara, tu se encontrou. E realmente, quanto é importante nós nos encontrarmos, né? Nós, olha, é claro que, por exemplo, na formação em coaching, eu fui só até um ponto, porque eles ficam muito no eu, né? Olha para dentro de você. Não é sobre isso que eu estou falando. É que o nosso propósito, o chamado que a gente tem, ele vai dar sinais, ok? Ele vai dar sinais. Algo que você fazia, que você fluía bem, o Espírito Santo já tinha te dado um dom, não é sobre mim, mas eu vou ter habilidades, né, muito intrínsecas para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, concorda? Então, assim, é importante também, nesse contexto, você olhar para o seu coração, ok? Como conversando com a Adri, né, como a gente fica em flow fazendo isso, né, apresentando, conversando, falando de Deus, falando sobre, né, propósito, quanto o nosso coração ali fica queimando, porque isso está alinhado ao nosso propósito, tá? Só para abrir um parêntese aqui, que como você queria um exemplo, então era algo assim, que até hoje, então assim, mesmo as próprias amigas sempre, então todo mundo sempre me liga para desabafar. Chega uma hora que eu falo assim, olha, não sei, não tenho um conselho para dar, mas eu vou te ouvir. Mas é muito forte isso, essa questão das paixões, né? É isso, Dri, pode continuar. Maravilhoso.
Exemplo maravilhoso. E isso que você falou linka muito com tudo isso, porque Deus já te criou com isso. Deus já te criou com as suas paixões, com as habilidades, com a sua personalidade, com as experiências a gente depois, mas Deus já te criou dessa forma. E é ao longo do tempo que a gente vai desenvolvendo, mas olha para você ver como que acontece. E tem pessoas, por exemplo, que tá no nosso grupo, que eu vejo que tem dons, assim, de se vestir bem. É algo da pessoa, de ter um bom gosto. Ou tem pessoas que, tipo assim, tem o dom, como acho que a Adri tem essa questão da casa, de organizar a casa, de decoração. Então, assim, e ali, às vezes, está dando sinais e a gente não está percebendo. Exatamente. Deus já nos criou e combinou os elementos perfeitos para a gente conseguir alcançar nosso propósito. Então seja em qualquer forma, né? Igual você falou ali no trabalho, olha você, o seu propósito, 100% linkado com o que você já fazia desde criança. Pode falar, Dani. Não, só para complementar essa questão de como Deus nos escolhe, né, de uma forma tão linda. A gente acha que quando o óvulo vai se unir com o espermatozoide, que é o primeiro espermatozoide que chega, que vai fecundar o óvulo, então é uma corrida de velocidade. E aí a gente sabe que não é assim. Quando a gente vai estudar, a gente entende que não é assim. Que existe, mesmo que chegue primeiro, se ele não tiver o marcador específico, ele não vai conseguir entrar no óvulo. E esse marcador específico a ciência não consegue explicar. Porque esse marcador específico é Deus que coloca assim, é ele que vai fecundar esse, porque eu vou querer Adriane desse jeitinho aqui. Então, Deus, ele sabe exatamente, ele faz desde o ventre da nossa mãe, ele tem propósito específico, então ele coloca marcadores específicos no espermatozoide e no óvulo para que aquela pessoa seja gerada de acordo com a vontade do Pai, né? É muito linda a perfeição de Deus, nos guia em muitos detalhes. Por isso que nós somos únicas, né? Únicas. Exatamente. E a Dani falando disso, né, eu lembro assim, que antes mesmo do ventre, né, quando ele escolhe os nossos pais, ele escolhe o DNA específico da nossa mãe, o DNA específico do nosso pai, com as qualidades específicas, qualidades e defeitos, né, mas é específico que eles têm para nos formar. Então, é muito lindo o agir de Deus, o cuidado que ele tem por nós. Então, quando a gente vai estudando, a gente quer mais e mais, e às vezes eu até, no início da minha conversão, assim, eu sonhava alto, pensava alto, falava, gente, é tão perfeito que parece mentira. Assim, parece que não existe. No início da minha conversão, eu ficava com isso na cabeça, falava assim, gente... Aí depois eu falava, ai, que bom que é verdade, que bom, que bom, que bom. E além disso tudo, de sermos escolhidos, desse cuidado dele, desse amor, nós ainda vamos morar no céu. Não tem coisa mais impactante, mais linda, né? Do que isso. E acho que a gente já falou tudo aqui, né? Então ele usa ele nos desenhou de forma única, né? As combinações, os dons, as nossas paixões, as nossas habilidades, as nossas personalidades e as nossas experiências. E cada um também tem a sua experiência. Nós somos únicos por conta disso. Então, por mais, por exemplo, que eu esteja em um ambiente com o meu marido, nós estamos juntos, mas nós não somos a mesma pessoa. As experiências que ele já teve anteriormente faz ele ter uma visão diferente da minha, por mais que nós estejamos no mesmo ambiente, no mesmo local. Aquilo ali, então cada um vai ter a sua experiência, por mais que a gente esteja no mesmo local, com as mesmas pessoas, cada um vai ter uma experiência diferente, porque nós somos diferentes e somos únicos. Então ninguém vai ter a mesma experiência que a nossa. Vai sentir diferente. Depois, né, dessa questão, que ele nos fez únicos, nos desenhou com esses elementos específicos, tem a disponibilidade, a nossa disponibilidade. E Deus, ele não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas disponíveis. E é na nossa fraqueza que o poder dele se manifesta.
Então, quando a Sai me convidou para dar essa aula, eu falei, Sai, mas assim, eu não sei nada, fiquei nervosa. E aí, quando eu estava escrevendo o slide, estudando, e quando eu cheguei nessa parte, o Espírito Santo me toca, né? Ele não procura pessoas perfeitas, mas sim pessoas disponíveis. E é na jornada mesmo que a gente vai se aperfeiçoando, porque não tem como ser perfeito, perfeito é só Deus. Então, às vezes, a gente fica com medo de servir na igreja, com medo de ajudar até alguma pessoa, de servir de algum jeito na comunidade, de servir na nossa família, com medo, né? O medo nos impede muitas vezes, né, de dar o sim para Deus. Então a gente tem que pensar isso, nunca a gente vai ser perfeito, né? Se a gente estiver perfeito, a gente vai e achar que está perfeito para aquela função, a gente vai estar com o coração cheio de orgulho, porque nós somos falhos. Então, o serviço, nós somos moldados para servir porque Deus nos deu todas essas qualidades, nós somos exclusivos, nós temos a nossa forma perfeita, então nós somos únicos. E que a gente possa usar isso da maneira que Deus quer, né? Mostrando um coração disponível para ajudar as pessoas. E só para finalizar, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Mais uma vez, o foco não está em nós, o foco está em servir as outras pessoas. Pode falar, Dani. Eu prometo que é a última vez que eu vou Não, pode atrapalhar. falar, eu adoro. Tô adorando os comentários de vocês. Porque complementa. Eu aprendi com um pastor, e é algo que eu sempre repito, sempre falo. Ele usou bastante essa frase e ficou na minha mente. Não peça tempo para fazer algo para o Senhor, peça disponibilidade, né? Quando você pede, tipo assim, às vezes você não tem o tempo disponível, mas você não tem o tempo para fazer aquilo, mas quando você se dispõe, né, Verdade. acontece, você consegue achar aquele momento exato para fazer algo para o Senhor. Então, nunca peça tempo, peça disponibilidade. Senhor, eu quero estar disponível para fazer a tua obra, independente do meu tempo ser corrido ou não. Perfeito. Verdade. Igual a Sai, eu lembrei também do que a Sai falou na última aula, a aula do chamado, né? Pra gente orar e pedir a Deus, porque às vezes a gente quer ir para um lado, mas às vezes não é para lá. Deus vai te usar em outro local, porque Ele quer fazer algo específico em você. Então a gente sempre tem que ter um coração humilde para aceitar essas mudanças e um coração disponível para fazer o que o Senhor quer, para ajudar as outras pessoas. E por fim, gente, o evangelismo, que nós fomos feitos para uma missão. Então, Deus quer alcançar outras pessoas através da nossa vida. E evangelizar não é só falar, é viver de forma que aponte para Deus. Foi o que a Jaine falou no início da aula, né? Pra a gente não apenas falar, mas a gente tem que viver. E viver de uma forma digna, que as pessoas enxerguem Deus, que aponte para Deus. Tudo que a gente fizer, tudo está interligado, né? A glória de Deus, tudo que a gente viu lá atrás linka com isso aqui, né? Que a gente viver para que as outras pessoas vejam Deus na gente. Então, todos nós temos o nosso chamado, né? Deus planejou alcançar outras pessoas através da nossa vida. Você é o método de Deus para o mundo. Então, Deus nos planejou para alcançar as outras vidas através da nossa vida. Então, nós somos um método. Então, olha que missão forte, né? Que chamado forte que a gente carrega. A gente tem o chamado de atingir outras pessoas com a nossa vida. E nós estamos fazendo isso, né? Tantas vezes a gente fica com timidez, fica com vergonha. Eu falo de mim mesmo. Às vezes eu quero falar de Jesus para uma pessoa e eu falo, eu acho que não é o momento certo, acho que eu tô com vergonha, e aí começa a procrastinar. Mas todos nós temos chamado, e isso arde no nosso coração, né? Falar das maravilhas do Senhor, falar da nossa vida eterna, falar do que Jesus fez por nós, da nossa salvação. Então, Deus quer nos usar para alcançar outras pessoas. Eu estava até lendo um livro recentemente que chama Cristão Contagiante. E ele fala que o evangelismo, a gente vai evangelizar
mas as pessoas que estão próximas da gente, que têm uma conexão com a gente, que é mais fácil. É claro que também a gente vai evangelizar outras pessoas, enfim, mas a maneira mais fácil é de você alcançar uma pessoa que confia em você, que você pode falar com aquela pessoa, que ela pode abrir o seu coração para você, e aí você vai ter uma brecha para falar de Jesus. Então nós carregamos a mensagem, né, a mensagem do Evangelho. E evangelizar é viver de forma que cada atitude aponte para o Criador. A sua vida é a Bíblia que muitos lerão. Então, às vezes, a pessoa não é cristão, mas através da sua vida, do seu exemplo, ele está lendo a Bíblia. Então, às vezes, é a única Bíblia que essa pessoa vai ler na vida. Então, olha que missão extremamente importante que a gente tem, né? E valiosa. Então, a partir do momento que a gente fala que aceita Jesus, que a gente é cristão, a gente tem que carregar isso de forma muito e com muita responsabilidade, com muito temor também, porque às vezes vai ser a única Bíblia que a pessoa vai ler. Então nós temos essa missão de pregar para todas as pessoas. E algo muito importante também, gente, é sobre o nosso testemunho. A nossa história é uma ferramenta única e poderosa. Ninguém pode contestar o que Deus fez em você. Então a sua vida, o seu testemunho é algo muito poderoso, né? Você tem essa missão, né, que carrega isso, que Deus fez com você, que fez na sua vida. Ninguém no mundo inteiro vai ter uma história igual a sua, uma experiência igual a sua, para você compartilhar. Então, às vezes, é uma pessoa que está passando pelo que você passava anteriormente, ou é uma pessoa que está passando por uma dificuldade que você passou recentemente. Então, você vai ter autoridade para falar com aquela pessoa. Por exemplo, a minha irmã ficou 3 anos tentando engravidar, não conseguia engravidar, e por um milagre, né, depois de um grande processo, ela conseguiu engravidar. Então, ela tem autoridade para falar com as mamães que estão tentando sobre esse assunto. Eu, Adriane, não tenho essa autoridade, porque eu não engravidei, nunca tentei engravidar. Então, eu não sei o que as pessoas passam. Eu posso ter a empatia por essas pessoas, mas saber realmente o que essa pessoa passou, o que elas passaram, o que as tentantes passam, eu não vou saber. Então, isso também entra no quesito da gente, das dificuldades, das provas que a gente também passa, dos processos que a gente passa, entra nessa questão também, da gente testemunhar também o que Deus fez na nossa vida, porque ninguém pode contestar o que Deus fez, e somente você vai poder falar com outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade, ter essa autoridade. E isso é uma urgência, né? É uma tarefa, o evangelismo é uma única tarefa que podemos realizar enquanto estivermos na Terra. Então, nós sabemos que o nosso tempo aqui na Terra é breve, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sei se todas vocês assistiram aquele vídeo que a Sai mandou mais cedo, daquela menininha, né, de 13 anos, eu acho, que a obra linda que ela fazia, né, servindo ao Senhor, com vários planos, e infelizmente ela faleceu. Mas olha que exemplo para nós. E o que nós estamos fazendo? Uma menina de 13 anos, né? Dá para ver que o local que ela morava não era um local com grandes condições. Então, e ela fez, no tempo de 13 anos que ela passou, ela evangelizou muito mais que eu. Falar que tenho 31. Então, é um tapa na cara mesmo aquele vídeo. E, gente, o mundo não precisa ouvir que somos cristãos. Ele precisa ver Cristo em nós. O mundo tá cheio de gente falando que é crente, falando que é cristão e não vivem da maneira correta, né? Várias pessoas de outra religião falando que é cristão, falando que é... Mas não vive o verdadeiro exemplo de Cristo, né? Muitas vezes as pessoas até questionam, né? Porque essas pessoas não vivem de acordo. Então, nós que temos essa noção, nós temos que viver de acordo. E, para finalizar, Mateus 28:19, né? Ide e faça discípulo em todas as nações. Então, nós temos essa missão de pregar e enviar as boas novas. Uma mensagem tão linda como essa, né? Se sentir amado é tão maravilhoso. Por que não compartilhar? Por que guardar só para nós? Nós não podemos ser egoístas.
E aqui, para finalizar, eu gosto muito dessa frase do Charles Spurgeon, que ele é o príncipe do evangelismo, é chamado príncipe do evangelismo, e ele fala que o evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrou o pão. Eu acho essa frase sensacional, porque mostra que a gente não é melhor do que ninguém. A gente é um mendigo que encontrou um pão e tá falando, amigo, aqui eu encontrei ali, vai lá também. Partilhar o evangelho é isso. Não é que eu sou crente que eu sou melhor do que a outra pessoa. Não é porque eu sou crente que eu sou melhor do que aquela moça que estava dançando no carnaval. Não é isso. Não é porque eu sou crente que eu sou melhor do que um católico. Não. Nós devemos evangelizar todos e devemos amar todos da mesma maneira. Então, é contar para outra pessoa, nós somos iguais, todos iguais. Então, por isso que eu gosto muito dessa frase, que me remete muito a isso. Que somos iguais. A única diferença é que nós encontramos o pão. E a nossa missão é entregar esse pão para quem precisa. Eu acho que alguém levantou a mão. Dri, eu quero falar rapidinho, pedir até para você, algumas pessoas não sabem, mas assim, quando você leu esse livro, né, naquela fase, acredito que você já gravou vídeo, por isso que eu estou falando sobre isso, mas assim, ali virou uma chave, né, falta 15 minutinhos, eu queria que você só, assim, 5, 10 minutinhos, você falasse um pouco do que aconteceu lá, né, que, no caso da empresa, que aí você, né, mudou, enfim. Você pode compartilhar um pouquinho do que você viveu ali, do entendimento que você teve em Deus? Sim. E que você ainda está no processo, né? A gente sabe, mas assim, ali virou uma chave, né? Naquela época. Vou só mostrar o último slide, que aí a gente encerra. Que é mais pelo confronto mesmo, né? No final da vida, Deus não vai nos perguntar quanto dinheiro a gente ganhou, quantas conquistas nós tivemos. Ele vai perguntar, você viveu o propósito para o qual eu te criei? Então, para fechar, a vida não é sobre nós, né? É sobre Deus e o propósito dele. O propósito não é nosso, o propósito é dele. E espero que no final todas nós, né, escutamos do Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Que a gente sempre possa estar fazendo essa autoanálise. Nós estamos vivendo o propósito que Deus criou para mim? E como a gente viu, muitas vezes é no cotidiano, é nas coisas simples. É isso, vou falar E eu acredito que o propósito, Edri, só para fechar também, o propósito ele vai se apresentando conforme nós vamos entregando no nosso coração ao Senhor. Conforme nós, por exemplo, as pessoas me veem hoje nesse lugar, né? Deus gerando várias coisas, eu vivendo o propósito, mas eu não entendia o que era. Não é tão simples, né? Há 3 anos atrás, quando eu larguei um emprego confortável, larguei a segurança de uma carteira assinada, de plano de saúde, o meu ticket de alimentação era R$900. Só o ticket de alimentação, fora plano de saúde para as crianças, auxílio combustível, eu ganhava muito bem. Então, eu largar isso sem entender ainda o propósito, então, foi um passo ali de obediência. Então, mais ou menos 1 ano depois de viver todo um processo de esmagamento, que eu fui começando a compreender o propósito. Então, se você hoje ainda está meio perdido em relação ao propósito, né, Dri? Às vezes meio perdido, o que será? Não deixe de procurar, mas também não deixe de obedecer nas pequenas coisas. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e sobre muito eu te colocarei. Então, assim, cada um de nós tem um propósito específico. Então, o que a Adri falou, o que Deus entregou para mim, não entregou para a Adriane, não entregou para a Wigna, não entregou para a Eveline, cada um é único. Então, assim, mas a nossa obediência e o nosso relacionamento com Deus, ele vai destrinchar. Então, muitas pessoas eu acompanho hoje e eu auxilio eles na transição de carreira. Porque eu fui muito impulsiva, eu larguei tudo. E eu não desejo para ninguém o que eu passei.
mas eu precisei passar por isso, e hoje eu auxilio pessoas a dizer, ei, calma, você está nessa transição, vai devagar, não pede demissão, vamos trabalhar o processo. Então hoje eu ajudo muitas pessoas nisso, né? Então que cada um de nós possa buscar, né, esse entendimento do seu propósito, porque ele é único. Aí, Dri, liberar para te falar um pouquinho aí, acho que tem uns 10 minutos. Quando eu li o livro, eu fui muito impactada, né, com essa questão, porque até então eu não tinha nem noção do que era o propósito. Eu sempre tive muita curiosidade de saber qual que era o propósito da minha vida. E lendo o livro, eu, né, descobri que o propósito não é meu, mas sim do Senhor. Então, eu tenho uma loja online, né, que vende tapete, itens de decoração. E aquilo ali o Senhor me tocou muito, para que eu, através da minha loja, tudo que eu fizesse refletisse o Senhor. Então, por exemplo, na hora que eu estava enviando os pedidos, eu faço oração, né? Aquilo ali consagro ao Senhor. Eu coloquei alguns itens também, almofadas com versículos sobre Jesus. Fiz uma linha de papelaria também, porque eu entendi que tudo tem que refletir a glória de Deus. Então, eu fiquei com isso. Então, esse livro virou a minha chave. Não estou falando que todo mundo tem que fazer isso e tem que colocar as coisas de Deus, mas assim, eu sentia que eu estava guardando um segredo. Então, eu quis mostrar para o mundo e gritar mesmo, olha, eu sou cristã, eu sigo Jesus, e ajudar as pessoas, né, através do meu negócio, ajudar as outras pessoas a encontrar Jesus. Por mais que eu não sei como que Deus vai usar, mas assim, a gente tem que estar disponível e fazer a nossa parte e ser instrumento de Deus. Então foi isso que eu entendi. Então tá, eu vou fazer isso. Não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai usar de alguma forma. Então eu tenho que estar disponível para fazer isso. Foi basicamente isso. E aí eu lembro que nas conversas eu falava muito assim, Dri, não é só sobre tapetes, né? É sobre você ungir, aquele tapete vai alcançar uma casa, uma família. Então, assim, as nossas dores, elas nos conectam ao nosso propósito. Então, isso que a Adri fez na empresa dela, ela consagrou a empresa ao Senhor. E ela identificou que ela poderia levar Jesus para dentro das casas, né? Então, ela ungindo um tapete, ela liberando palavras proféticas sobre aquela pessoa que fez a compra. Então, a gente não tem noção do que aquele tapete ou aquela almofada, ao chegar naquela casa, o que aconteceu. Então, a gente sabe que o mundo espiritual é real. Então, por exemplo, a gente sabe que objetos são usados pela macumba para abrir portais no mundo espiritual e entrar dentro da casa das pessoas. Ok? E por que não a gente fazer o reverso? Né? Aquele objeto que a pessoa comprou, eu oro, eu consagro, eu unjo, eu libero palavras proféticas, palavras de bênção. Então, a palavra tem poder. Né? Então, assim, eu acredito que o que a Adriane fez na empresa é só um vislumbre. Foi um passo de obediência que ela deu. Entendam? E aí Deus ele vai destrinchando o propósito conforme ela caminha. Então, ao dizer isso, olha, eu sou cristã, eu vendo produtos cristãos, ela se posiciona em relação à marca, em relação ao mundo. Muitas pessoas vão odiar ela por conta disso. Muitas pessoas não vão querer comprar esses produtos por conta disso, mas está tudo bem. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, eu acredito que o propósito ele é destrinchado conforme obedecemos. E deve ser muito ruim quando a gente vê aquelas pessoas idosas, né? Que a gente vê que a pessoa viveu a vida, carrega muitos remorsos, muito arrependimento, porque às vezes morre rica, no dia seguinte os filhos estão brigando pela herança, não deixou um legado e não viveu para a glória de Deus. Né? Então, que cada um de nós possa entender que não importa o que a gente esteja fazendo, se a gente fizer tudo para a glória de Deus, o Senhor vai abrindo um caminho. Né? A palavra de Deus diz que ele abre porta onde a gente não vê saída. Ele abre o mar vermelho quando você não vê mais, né, o que fazer. Então, assim, que, né, tudo que a gente falou aqui possa despertar cada um de vocês sobre a importância de viver uma vida com propósito. Não é isso, Dri? Exatamente. Tem mais, acho que menos de 5 minutos. Sim.
Quer falar alguma coisa? Alguém quer falar algo? Mas pode ir finalizando, Bri. Não, é só o que eu dei o meu exemplo, que eu comprei coisas de Jesus, mas, por exemplo, você já deu o exemplo, por exemplo, da Jaine, né, que é cabeleireira. E assim, ela tá ali, passa o dia inteiro, né, a mão no cabelo das pessoas, na cabeça. Então, assim, tudo que a gente vai fazer, como a gente é cristão, a gente tem que fazer. Olha lá, a Eveline falou, fico muito feliz quando a cliente entra na loja e diz, o restante não pareceu que pra mim. Olha, que linda. Mas é sobre isso, né, é sobre o acolhimento. A Eveline disse assim, fico muito feliz quando uma cliente entra na loja e diz, vim só sentir sua alegria. Olha que lindo. Clientes geralmente de mais de 70 anos. Olha que forte, Lindo. né? Essa é a nossa missão. E aí, por exemplo, isso, a Dani, que é professora, né, que trabalha ali com crianças, o quanto é importante, né, ali de, não sei se consegue, né, porque às vezes tem muita perseguição em escolas, mas de levar uma palavra, de fazer uma dinâmica, de colocar na mente daquelas crianças princípios e valores cristãos, né, o quanto, e não é sobre vender, a Eveline está falando, é uma vida realmente com propósito, né? Às vezes a cabeleireira é a psicóloga, às vezes a professora é a psicóloga, às vezes quem tem loja é psicóloga, a pessoa chega ali desabafando e tudo. Então, assim, que tudo que a gente possa fazer, né, seja para a glória de Deus. E não é sobre dinheiro, porque quando você vive só pensando no dinheiro, você vai morrer e vai deixar tudo aí, né? Você não vai levar nada. Verdade. E lembrando que nós somos cidadãos do reino, né? Então a gente não precisa se preocupar com isso. Uhum. E nós vamos viver na eternidade, né? Isso, meninas. Eu vou encerrar com a oração, faltam poucos minutos, e aí, Dri, obrigada, né? Foi uma bênção, pela oportunidade. Uma honra, né? Caminhar com você, ver o quanto você tem fluído em Deus. E eu creio que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer, né? Ainda veremos muitos testemunhos para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pai, te damos graças por esse momento. Encerramos esse momento em nome de Jesus. Nos traz, Senhor, uma noite de sono tranquila. Nos leva em paz e segurança, Pai. Cada uma, né, na sua casa, aquelas que não estão em casa, aquelas que precisaram ir para a célula, Senhor, traz elas em paz para a sua casa. Pai, cobre-nos com teu sangue. Durante essa noite, essa madrugada, trabalha dentro de nós aquilo que nós precisamos obedecer, aquilo que nós precisamos sacrificar, onde nós precisamos melhorar, Pai, para caminhar para o centro da tua vontade. Que tudo que foi falado